Fala, meu bom, fala, meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo. Cara, tinha um ouvinte do canal, se eu achar o print, eu vou botar na tela, ele tinha me pedido para eu fazer um react desse vídeo aqui, tá? Do Arthur Petri conversando com o Monark no Monark Talk 195, tá? Esse aqui é um repost lá de um outro canal, você encontra isso aqui no Rumble, tá? Do Monark, tá? É o seguinte, cara, eu não vou fazer um react disso aqui porque eu já tinha assistido um pedaço daí perto da naturalidade. Eu tanquei mais ou menos até uns 50 minutos, tá? Então os comentários que eu vou fazer é até uns 50 minutos. Confesso que assistir os 10 primeiros minutos já me deu vontade de fechar isso aqui, porque eu falei, putz, cara, vai ser que nem aquele. Sabe, cara? Ah, cara, vai ser que nem o Mario Schwartzman lá. Vai ser a mesma coisa, porque sabe, o Mario Schwartzman tentando falar um negócio sério, o Petri tentando render o bloco em cima do cara, né? Então eu falei, ó, bicho, não. Mas, né, como eu tava jogando DayZ, né, deixei rodando, fui ouvindo e tal, né? E já queria dizer também que não odeio nem o Petri, nem o Monark, né? Conheço os dois há muitos anos, não conheço pessoalmente, tá? Conheço pessoas que conhecem eles pessoalmente, né? Se eu, por exemplo, assim, se eu quisesse trocar uma ideia com o Petri ou com o Monark, eu tenho contato de uma pessoa que tem contato com eles. Então, agora não sei se os caras desses aceitariam conversar comigo, né? Mas eu nem quero também, tá? É, o ponto é o seguinte, cara, eu vou gravar uns comentários gerais aqui. E o primeiro ponto, assim, que eu noto, cara, é o seguinte, cara, o Petri. E aqui não é você querer falar mal, é você só querer categorizar, né? Que nem quando eu falei um pouco sobre o Eigen, que eu falei que ele é um cara limitado intelectualmente, o pessoal ficou, nossa, tá ofendendo o cara e tal. Na verdade, eu só tô caracterizando, né? E o Petri também, o que eu vou falar do Petri não é uma ofensa sobre a vida do Petri. O que eu vou falar sobre o Petri é o que o Petri é, né? E o Petri, ele é um nihilista, ele tem um espírito nihilista, tá? Ele tem aquele espírito do jovem nihilista, que é o cara que não se importa com nada, que é o cara que acha que nada vai dar certo, que tudo não vale a pena, que você não deve ser sério em nada, porque no fim das contas nada vale a pena, e tá? Ele possui esse espírito nihilista, tá? Desde o começo lá dos episódios dele, lembra que ele fazia um react no quarto dele, que era o ZIAE? Conheço o Petri desde aquela época, tá? Depois eu parei de acompanhar e tal. Mas ele já tinha naquela época um espírito nihilista, né? E ele meio que continua com isso, né? Só que o problema do nihilismo é que é um negócio na prática, ele é impraticável, né? Ele é algo que é possível de um ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático isso não funciona. Então, geralmente o jovem niilista, o que ele tem? Ele tem aquela noção assim de que, olha, eu não me importo com nada, eu não levo nada a sério, porque nada faz sentido, e papapá, a vida não faz sentido e tal. Só que tu vai analisar bem a vida do cara, o cara tá sendo hipócrita com ele mesmo, porque no fim das contas ele se importa muito. O jovem niilista, ele diz que, olha, eu não me importo com nada, mas ele se importa, sempre se importa, né? Porque é impossível você viver a sua vida, meu querido, sem você se importar com algo, né? Porque você se importar com algo é você dar sentido à sua própria vida, tá? E o niilista diz que não há sentido, eu não me importo com nada, mas você vai analisar todos os niilistas que você conhece, no fundo eles negam isso, mas no fundo eles se importam com muita coisa, né? Então tu vai ver o caso do Petri, né? Ele tipo assim, porque às vezes ele critica o Lula, às vezes critica o Bolsonaro, acha que é tudo uma farsa, que não adianta de nada, né? Ou o negócio da BlackRock aí, que ele tava discutindo a Barbie, que não sei o que e tal. E que não se importa com nada, que não se importa com a agenda woke, e que a agenda woke tá certa, e que não sei o que, sabe? O argumento dele nesse episódio aqui é mais ou menos isso, né? Mas no fundo ele se importa, sim, né? No fundo ele se importa, porque... E esse é o negócio do nihilista, né, cara? Do cara que tem o espírito nihilista. O nihilista, geralmente, ele se importa só com ele mesmo, né? Ele vai negar que ele se importa, mas ele se importa com ele mesmo, né? Então, o Petri, quando ele tá lá nos podcasts dele, ou quando ele tá falando aqui com o Monark, ele tá dizendo assim que, porque eu não me importo com nada, porque não sei o quê, mas daí chega lá, passa uns caras que querem prender o Léo Lins, né? Daí ele fica puto. Não, porque é absurdo que vai prender o Léo Lins, o cara só fez uma piada, como é que vai prender um cara que só fez uma piada?
Ou então o PL 2630 dele tava fazendo vídeo, gravando contra, não sei o quê. Por quê? Porque no fim das contas, a defesa dele em torno da ideia do Léo Lins, ou a defesa dele em torno de ser contra o PL 2630, é uma defesa porque o dele tá na reta. Então o dele vai entrar na reta. Que daí a gente volta naquele negócio do niilismo como um individualismo, né? Então o cara só se importa com ele mesmo. Ele diz que ele não se importa com nada, mas a partir do momento assim que o dele entra na reta, não, daí ele se importa, daí faz vídeo gravando, papapá. E esse é o dilema principal do niilista. O niilista ele diz, olha, eu não me importo com nada, só que ele se importa. Tá? E ele não pode admitir para ele que ele se importa, porque se ele admitir que ele se importa, ele já não é mais niilista mais, porque dele já tem um sentido para a vida dele. Né? Então aqui nesse episódio aqui do Monark no Petri, o Monark está falando sobre a conspiração real que existe, né? Já se provou que existe isso aí, né? Da agenda cultural woke e tal, que é uma agenda de controle social, que aí eu não posso falar muito sobre isso, mas existe, né? E o Petri diz que não se importa, mas no fim das contas, cara, assim, ele tem que entender que isso aí, cara, se ele não lutar contra esse tipo de coisa, uma hora vai entrar no rabo dele. E daí não adianta ele fazer vídeo criticando que, meu Deus, ai meu Deus, estão me censurando porque eu só estou fazendo uma piada, não sei o que e tal, né? O que eu vejo, assim, ó, pra te dizer bem a verdade, é que a principal luta do nosso tempo, né, dos homens do nosso tempo, dos homens do sentido da humanidade, no sentido geral, né, homens e mulheres, a principal luta pelo nosso tempo ela é uma luta espiritual. Tem uma mosca lá atrás do cenário do Monark aqui, ó, pera aí. Aqui, ó, cara, tem uma mosca lá, ó. Vai, me distrair com uma mosca aqui, ó. Aquilo é uma mosca, ó, sumiu. Mas a principal luta que existe no nosso tempo é uma luta espiritual, uma luta para você manter o seu espírito e uma luta para você manter a sua humanidade. E existem pessoas interessadas que você não tem o seu espírito, não tem a sua humanidade, porque assim você é mais facilmente controlado por essas grandes corporações. Isso existe, né? Agora, é fácil de você ver isso? Não, não é fácil, né? E a partir do momento que você vê isso, também não é fácil de tu aceitar. É muito mais confortável você negar isso pra você mesmo. Eu vou dizer, não, isso aí não existe. Porque assim você consegue dormir melhor. Tá? Então quando o Petri, ele nega, olha, a agenda woke não existe, essas coisas, tudo conspiração, tudo bobagem, não sei o que. Isso aí, cara, no fim das contas é ele tentando dormir melhor. É ele tentando lidar do modo dele com a realidade da vida, que é uma realidade muito dura, muito difícil, de pessoas que querem te escravizar e levar a sua alma, né? E a reação de algumas pessoas ao ver a realidade da vida é a negação, né? E em outras pessoas, que talvez seja o caso do Arthur Petri, com o espírito nihilista, a reação dele ao sentimento de tristeza perante a existência humana, perante a condição humana, perante aquilo que se representa, que é aquilo que se apresenta aos homens do nosso tempo como uma solução muito difícil e talvez quase impossível para vencer uma coisa que é muito maior que a gente, a reação dele é fazer uma piada. Tá? A reação dele é isso. A reação é ridicularizar, falar que não, porque a Barbie não tem nada a ver, pá. Sendo que todo mundo sabe que existe uma agenda de controle social, cultural por trás disso. Né? Eu vejo assim, talvez o Platão esteja certo, assim, ó, o comediante ele não deve ser levado a sério, tá? Você não, eu acho assim, ó, o Monark, né, ele não deveria ter conversado com o Petri sobre isso, cara. Porque o Petri não há nada assim que o Petri vai conseguir contribuir seriamente para um debate qualquer que seja, porque o objetivo do Petri não é ser sério e resolver os problemas das pessoas. O objetivo do Petri é fazer as piadas dele lá, ganhar o dinheirinho dele, viver no conforto dele, da vida dele que ele tem. E ele só vai se posicionar seriamente quando o dele estiver na reta. Quando alguém for pra cima de um comediante, daí ele fala, não, daí eu me importo. Não, porque daí eu me importo, sim, é porque o seu está na reta. Esse é o comportamento do nihilista médio. Então, tu vai falar, dar outro exemplo do nihilista, né? Às vezes tem um nihilista que o cara não concorda que existe gênero, o cara é nihilista com relação a gênero e tal. Só que daí tu vai ver assim, tá, então você não tem gênero correto, gênero errado, então então eu arbitrariamente decidir, então, sei lá, que só existe homem e mulher. Ah, não, daí o niilista vai ficar brabo. Não pode isso aí e tal, né? Tá entendendo
O niilismo, cara, todo niilista, no fim das contas, ele se importa com um monte de coisa, né? Só que muitas vezes ele tem medo de admitir isso. Porque você admitir que você não se importa, já automaticamente refuta o fato que você é um niilista. E no caso que eu vejo do Petri, eu acho que ele tenta ser o niilista o máximo possível, né? Que é aquela postura do comediante iconoclasta, mas ao mesmo tempo, assim, ele entrega muito né? E outra coisa que ele se importa, né? E outra coisa, assim, eu acho, assim, ó, eu na posição do Monark, tá? Eu entendi o que o Petri tá fazendo, que ele tá tentando render o bloco, tá? Ele não está a fim de discutir seriamente, tá? Porque a proposta dele não é discutir seriamente, porque a proposta dele é fazer piadinha, tá? E, e falar sobre comédia, mas ele vai falar um pouco seriamente sobre comédia, né? E o Monark tinha que ter percebido isso, cara. O Monark não tinha que ter ficar conversando assim com uma pessoa, conversando um assunto sério com uma pessoa que não quer conversar assunto sério. Essas são as minhas considerações com relação ao que aconteceu. Eu achei um aperto total de tempo, assim, com relação ao Monark, né? Se ele quer conversar seriamente sobre isso, ele deve trazer pessoas que estão a fim de conversar seriamente sobre isso. Conforme eu disse, eu acho que esse é um assunto que o Monark trata, é um assunto bastante importante. Eu acho que a principal luta que nós temos no mundo pós-moderno é uma luta espiritual, né? Então a gente não tem uma grande guerra para lutar, a gente não tem uma grande recessão econômica para enfrentar. A gente tem, na verdade, uma luta pelo nosso espírito, por aquilo que nós somos, né? E a agenda woke é uma das tantas formas que existe de controlar o seu espírito, né? Então você deveria lutar contra isso, né? Agora, você debater isso aí com um cara tipo, que o cara só quer fazer piadinha, que tu apresenta um argumento pro cara e o cara ficar tentando render, não, daí o problema é o Monark, entendeu? Daí o problema é o Monark de conversar seriamente com um cara que não quer conversar seriamente. Então é isso que eu penso, uma perda de tempo total isso aqui. Que nem eu disse, não odeio o Petri, tá? Conheço o Petri há muito tempo, só que eu acho assim que com relação ao Petri você não deve conversar seriamente com alguém que não quer conversar seriamente, tá? Com alguém que acha que é tudo uma perda de tempo, que nada faz sentido, que as coisas não fazem sentido e tal. Agora, esse episódio aqui seria muito melhor se, por exemplo, vocês falassem sobre assuntos que talvez o Petri conseguisse falar com um certo nível de seriedade, alguma coisa, falar sobre a... Quer ver um exemplo como o Monark, eu não sei se ele falou isso, até porque eu parei aqui mais ou menos 50 minutos, mas um exemplo que ele poderia puxar para uma discussão, o Petri para uma discussão mais séria, seria chegar e mandar assim, olha, você tá falando aí que não importa, agenda woke, que não sei o que e tal, que é tudo teoria da conspiração, que é tudo loucura e tal, mas o Léo Lins, ele foi preso baseado nisso, né? Baseado numa lei que é fundamentada culturalmente na agenda woke, que é a noção de racismo recreativo e capacitismo e papapá, aquela coisa toda. Então, no fim das contas, a agenda woke serviu para tentar prender o Léo Lins, né? E pode servir para tentar te prender também, Arthur Petri, né? E a partir do momento que você fica fazendo piadinha com isso e você não leva isso a sério, no fim das contas, tu tá botando o teu na reta, tu tá contribuindo para que o galho que você está em cima seja cada vez mais cerrado. E daí quando você cair, daí não tem choradeira, tá? Quando os caras começar a passar lei e vier pro teu lado, daí talvez o Petri se importe, né? Talvez o Petri se importe, mas daí já é tarde demais, tá bom? Então espero só um breve comentário, espero ter sido feliz nas minhas colocações, né? Que nem eu disse, olha, eu assisti só os primeiros 50 minutos, né? Pode ser que lá no fim ele concordou com o Monark, disse que isso é sério e tal, mas não sei, tá? Conhecendo o Petri, eu acho que não deve ter sido feito isso, porque, como eu disse, o Petri ele tem um espírito nihilista, tá? O Petri é um nihilista, né? E como todo bom nihilista, ele não se importa com as coisas que não tem a ver com ele, né? E ele só se importa com coisas que têm necessariamente a ver com ele. Por que tá? O niilismo, em termos teóricos, o niilismo seria você não se importar com nada, em termos teóricos, né? Só que no mundo real, no mundo prático, é impossível tu não se importar com nada. É impossível tu ser um cara nihilista em termos práticos, né? Então todo nihilista que existe, por mais contraditório que seja isso que eu vou te dizer, todo nihilista que existe, no fundo ele se importa com alguma coisa, tá? Você vai procurar ali, cara, você vai encontrar alguma coisa que o cara se importa. E no caso, o Petri se importa
com relação a questões de liberdade de expressão e de comédia, que talvez deveria ser o que o Monark deveria ter puxado para conversar com o Petri, não, sei lá, não, vamos debater o filme da Barbie, assim. É isso, cara. Então, um abraço pra você, fique bem, até mais, tchau, tchau.